estamos começando um novo programa especificamente também alinhado ao curso do design, mas especificamente nas faculdades integradas de Bauru. Estamos recebendo Lucas Lima. Eu quero que ele faça, ele se apresente a vocês, pois é uma pessoa especificamente muito voltada à inovação, às novas tecnologias, especialmente na educação. Então, Lucas, em primeiro lugar, eu agradeço demais a sua presença aqui na FIB, trazendo toda essa sua bagagem, todo esse seu conhecimento. Então, é um grande prazer recebê-lo aqui, em meu nome, em nome da Suzy, do curso de design, e especificamente em nome da FIB e de toda a direção da FIB. Então, fala um pouquinho de você, Lucas, antes de nós começarmos um bate-papo, algumas questões que eu tenho algumas curiosidades sobre toda essa sua jornada de trabalho tão maravilhosa. Fala um pouquinho de você. Claro. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, eu fico honrado pelo convite. Eu me chamo Lucas Lima, eu tenho 30 anos, sou do Rio de Janeiro, pela quantidade de S que eu puxei aqui em menos de 2 minutos, é perceptível. Eu gosto sempre de me apresentar como uma pessoa que é cria do Complexo do Alemão. Eu moro lá até hoje, é um conjunto de favelas do Rio de Janeiro. Na minha área de formação, eu sou engenheiro mecânico, mas um engenheiro mecânico não praticante. Eu me formei em engenharia mecânica, mas eu nunca cheguei a exercer a profissão, porque meu viés sempre foi ensinar. Meu sonho sempre foi ser professor. Sim. Quando eu me formei em engenharia mecânica, antes de eu me formar, eu tinha conseguido a bolsa de estudos através de um projeto do Rotary. Passei em 3º lugar, virei para o meu pai e falei, vou ser professor de história. Meu pai quer morar nessa casa. E aí ele falou, vai ser engenheiro, filho, tá? Deixa tu escolher engenharia. E fui lá, me formei em engenharia mecânica. Só que eu sou uma pessoa que ama estudar, eu amo educação. Então, eu fiz uma pós-graduação na área de gestão de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Logo em seguida, eu me formei na área de Educação 4.0. Educação 4.0 é muito no viés do aluno como um pilar central da educação. Eu tenho um professor que ele é a minha referência na área de educação, que é o professor Eduardo Valadares. Sim. Que ele é da questão de ensinar a aprender, e ele foi o meu mentor dentro dessa pós. E aí, essa pós a gente vê o viés da educação como aluno no centro da educação, o professor descendo do púlpito de mestre da informação e ele tentando compartilhar dentro de algo muito mais intimista e também algo muito mais empático do papel da educação na transformação de um aluno. Sim. Minha outra área de formação é uma área que eu gosto bastante, que é a área de gestão estratégica de administração de políticas públicas, e também sou formado em design thinking e gestão de pessoas. Como eu disse, eu gosto bastante. Atualmente eu estou me formando num curso de formação de professores de inteligência artificial no Templo, que é um grande conglomerado de empresas e também algo voltado à educação corporativa. Dentro dessa minha área de formação, eu comecei a empreender. Eu sou fundador de um laboratório maker dentro da minha universidade, na Uniswan, no Rio de Janeiro. Sim. E através desse laboratório maker, eu tive acesso à impressora 3D, que foi o que começou a minha carreira. Muito bom. Nessa questão de ter acesso a essa tecnologia, eu falei, eu quero ter uma, mas custava 15 mil reais, eu era bolsista do CNPq, então não dava para comprar. Então eu pensei, por que eu mesmo não posso construir essa máquina? Exatamente. E aí eu construí minha própria máquina reutilizando sucata eletrônica de máquinas de Charles antiga, aprendendo o programar em plataformas open source, de código aberto. E aí eu fundei minha primeira e única empresa até hoje, que é a Enfio, que ela começou com um projeto muito louco, que é eu consegui transformar um lixo eletrônico em impressora 3D, e muitos jovens me perguntavam como eu conseguia fazer isso. E por que não criar uma fábrica escola de impressoras 3D de sucata eletrônica dentro de uma favela no Rio de Janeiro? E com esse projeto, eu entrei no mundo do empreendedorismo de cabeça. Desde 2018 eu estou no mundo de empreendedorismo, passei por programas de aceleração como o Chão Iniciativa Jovem, Juventude Empreendedora, fui acelerado pela Ambev. Através desse projeto eu recebi alguns reconhecimentos nacionais e internacionais. Um deles foi pela Baygood, que é a fundação da Beyoncé. Sim. No ano que somente 2 brasileiros foram reconhecidos, eu e Elza Soares, que eu considero o maior patamar da minha carreira. Também eu tive a oportunidade de representar o Brasil no evento pré-G20 na Alemanha, em Berlim, no Young Global Changer.
no Young Global Changer Summit, que foi em 2023. Ano passado, através do meu trabalho, também tive a oportunidade de ir para o Vale do Silício, para Brasil at Silicon Valley, e também tive a oportunidade de ir para Harvard e para MIT através de uma bolsa de estudos do Young Leaders. E atualmente, voltando ao nosso assunto, que eu falei, eu ia tentar resumir o máximo possível Sem antes da problema. gente conversa, mas atualmente na área de inteligência artificial eu sou um dos responsáveis pelos programas de aceleração para Deep Techs do Sebrae for Startups em São Paulo. Do Sebrae São Paulo. E aí lá a gente tem 2 programas. Um programa que é o Start IA, voltado a um programa de aceleração com doutores, pós-doutores, mestres do CIA, que é o Centro de Inteligência Artificial da cidade de São Paulo. A gente promove a aceleração tecnológica de startups que desenvolvam ou utilizam a inteligência artificial em suas soluções. Sim. A gente tem um case bem bacana que a gente tem uma startup chamada WeRocket. Aí eles tinham um custo de operacional de $124. A gente conseguiu, através das mentorias técnicas, reduzir para 0,07 centavos de dólar. E o outro programa que eu gosto bastante é o Start Bio. O Start Bio a gente dá laboratório, especialistas, testes. E a única coisa que a gente não paga é o insumo durante 6 meses para startups de biotecnologia do estado de São Paulo. Então, tudo isso a gente promove através do Sebrae São Paulo com o Sebrae for Startups. Muito bom. E aí eu te pergunto, quantos anos você tem mesmo? Eu tenho 30. Pois é, pessoal. Então vejam a notoriedade, né, de um jovem, né, adulto, claro, né, porque a alma dele parece ser bem jovem, com toda essa carreira, já com todo esse portfólio, né, de produtos e de ações já concluídas a partir, né, levando a ciência para esse grande universo e principalmente fazendo com que, eu gostei muito de quando você falou, né, a educação 4.0, o aluno sendo protagonista do processo. Então, essa nova vertente, eu acredito que é um novo caminho para a educação. Agora, Lucas, eu tenho algumas perguntinhas aqui para você, né? Fazer um bate-papo, mas assim, mais a nível de curiosidade mesmo, porque você falou uma palavrinha aí, design thinking, né? Que é algo que eu gosto muito, inclusive eu ministro esse conteúdo, e eu acredito que são soluções que vão assim, fazendo não estreitamento, mas vai encurtando, né, o caminho das soluções, porque hoje nós não temos muito mais tempo de trabalhar inúmeras metodologias, né, e as abordagens do Design Thinking, ela traz soluções inovadoras para processos até um tanto complexos, né, então para mim isso já é muito bom. Então vamos lá, Lucas, como você enxerga então a inteligência artificial generativa, né, já que é uma das suas áreas agora de atuação, como ferramenta estratégica para inovar? Agora, não somente em relação ao design, mas também criando soluções fáceis e eficientes, disruptivas em outras áreas, como, por exemplo, gestão pública, o empreendedorismo. Como é que você vê, então, o design generativo, porque eu trabalho com isso também, mas a IA generativa nesse processo? A tua pergunta ela é muito boa, mas há um fio da meada que a gente tem que tomar cuidado. Sim. A IA ela não cria soluções, ela te apoia no desenvolvimento de soluções. Muito bom. Tem um estudo que foi apresentado na Brasil at Silicon Valley no ano passado, que é um estudo de Stanford, que ele fala até onde uma inteligência artificial ela pode chegar. Sim. Que é a única coisa que a inteligência artificial ela não consegue chegar da capacidade humana é o processo de criatividade. Perfeito. Então, não tem como uma inteligência... A inteligência artificial ela é alimentada por informações. Então, quando você coloca a sua ideia no chat GPT e ele te dá uma contra-resposta muito bonita, você está alimentando ele com a sua ideia. Então, possivelmente, a sua ideia ela vai ser retrabalhada para um outro usuário. Então, tipo... A inteligência artificial generativa, ela não é para criar algo, ela é para apoio no desenvolvimento e aceleração de processos. A gente tem que entender que a inteligência artificial ela é uma ferramenta, Sim. Ela não é um fim. E mesmo assim, ela sendo uma ferramenta, ela está suscetível a erro. Então, ainda a gente vai ter que ter o processo de curadoria humana, que é pegar a resposta, analisar se aquilo realmente tem efeito, se realmente é verdadeiro, se realmente tem biografia por trás daquilo, para você compreender se aquilo realmente é real de acontecer. Eu falo que tem um case bem maneiro. Eu fiz alguns cursos da ENAP. Sim. E aí teve um case que um aluno mandou uma ouvidoria para a ENAP.
falando, mas eu acertei a prova toda. Por que eu tirei 6? Porque a tua resposta está errada. Mas a inteligência artificial aqui falou que a resposta está certa. Então, você tem que tomar cuidado como usa. Muito. Então, eu acredito que, sim, ela é uma ferramenta de encurtar processos, ela é uma ferramenta de auxiliar o usuário no processo dele de criação, mas ela é uma ferramenta de criação do zero. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala que ela auxilia na criação, que ela vai criar soluções. Perfeito. Quem cria soluções sempre é humano. Perfeito. Então, né, vem a preocupação de muita gente, né? Sim. A IA vai substituir o ser humano. Bom, aí já está claro que não. Não, eu tive a oportunidade em 2021 de entrevistar o Yuval Noah Harari aqui no Brasil. Sim, nossa. Através da participação que eu tive no programa do Luciano Huck. Sim. Luciano Huck, ele quis fazer algo muito inovador. Ele uniu 10 lideranças de favelas do Brasil para conversar com o Yuval Harari do que seria o futuro. Sim. Numa perspectiva de alguém que escreve o futuro. Sim. E aí, o maior medo é as máquinas vão roubar os nossos espaços, a inteligência artificial vai roubar os nossos espaços. Gente, a gente falava isso até 2 a 3 semanas retrasadas, o ChatGPT perdeu o emprego pro DeepSeek. Então, sim, verdade. Então, verdade. a gente tem que lembrar que a tecnologia ela vai avançar, só que ela precisa ainda do parâmetro humano para ela existir. Exatamente. Então, calma que ninguém vai ficar desempregado ainda. Exatamente. Não, ainda não. E não vamos, porque somos nós no centro do processo Com certeza. o tempo todo, né? Então, vamos lá. Sabemos que você já tem também uma forte ligação com a Educação 4.0. E isso, assim, me anima muito. Então, como você vê a interligação ou a integração da IA generativa no ensino, por exemplo, você veio da engenharia mecânica, mas no design, como você tem essa noção já do design thinking, então o design, como é que você poderia especialmente entender isso em métodos que possam incentivar a aprendizagem e a colaboração entre alunos e mentores? Ótima pergunta. Quando a gente vê numa visão do que é o designer por trás da inteligência artificial, a gente tem que entender que o designer é muito mais do que você. Quando há uma pessoa leiga falando de design que pensa, nossa, é um móvel bonito, é um design bonito. Exato. Calma, porque às vezes design pode ser processos. Eu posso te trazer um case bem legal de como o design ele foi bem efetivo na educação. Sim. Tem um case bem bacana que é uma política pública da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, que é comandada pelo incrível Renan Ferreirinha, que faz parte da mesma rede de líderes que é a Fundação Lema, que eu também faço. Sim. Ele criou lá um processo que são os GETs, Ginásios Educacionais Tecnológicos, para crianças do ensino fundamental 1 e fundamental 2. Sim. Qual é a diferença do GET para uma escola comum? O processo de aprendizagem. Nossa. Se eu ensino tecnologia e no meio do contexto eu coloco a metodologia STEAM, adaptada para o contexto de desenvolvimento local, onde que meus alunos, desde a sua primeira infância, vão entender que a tecnologia é uma ferramenta onde ele pode criar um sinal de trânsito para a rua dele, a tecnologia é uma ferramenta onde ele pode criar um sistema de automatização para a comunidade dele, um sistema de irrigação para uma horta urbana. Então, tu vê designer nessas práticas. Inteligência artificial, como é que ela hoje é atrelada à educação? A gente pode ver alguns cases que estão acontecendo, principalmente no Nordeste do Brasil, de algumas secretarias de educação que estão utilizando IA para correção de provas do Enem. Provas, no caso, a redação do Enem. Ela lê a redação que você escreve. Sim. E ela vê quais os pontos a melhorar. Onde você está errando mais? É acentuação? É gramática? É questão de contextualização? E a IA fala, eu acho que você deve estudar isso, isso e isso. Sim. Ou seja, ela vê a questão de aprendizagem do usuário e, ao mesmo tempo, ela faz um bot de recomendação para aquele usuário entender aonde ele pode aprender mais e aonde Sim. ele está errando mais. Sim. Esses são cases de educação que podem ser utilizados. Agora, na questão de unir aluno a mentor, eu te trago um outro exemplo que é uma plataforma que é uma plataforma brasileira, Sim. que nos últimos 2 anos eles tiveram, quase 20 milhões de dólares de investimento, que é uma startup chamada Teach. E eu tenho orgulho de dizer que os fundadores são meus amigos. E eles
são uma plataforma que utiliza inteligência artificial para utilizar professores a montar planos de aula, correção de provas e a construção de provas, Sim. mas também auxilia alunos a encontrar, fazer o match perfeito com o professor que possa ensinar a matéria para ele. Muito bom. Então, tipo, aí ela pode ser utilizada bem utilizada quando tu tem as variáveis corretas para descrever aquele processo. A mesma forma que o designer da aprendizagem, ele pode ser utilizado dessa forma também. Sim. Porque a gente pode estar no mundo da IA hoje, mas se a gente voltar uns 60, 70 anos, a gente pode pegar que os aprendizados da pedagogia do oprimido, que é entender a realidade e ensinar através daquela realidade Sim. para depois transformá-la, Sim. ainda está sendo aplicada no mundo tecnológico de hoje. Com certeza, é justamente porque você é quem vai orientar esse processo tecnológico, que são as inteligências artificiais, a tomar as decisões específicas para que as respostas também sejam plausíveis naquele problema que você vai resolver. Então, o homem faz parte do processo o tempo todo. Isso é que isso para nós deixa muito claro, e a questão do processo criativo, é o que você já falou. Nós temos o homem que tem que estar no começo, no meio e no fim do processo, porque ele não é indispensável, ele é necessário em todo esse momento, né? Então, vamos lá. Não me alongando muito, né? Eu acho que essa questão aqui é bem legal também. Então, dado o seu envolvimento, especificamente com todas essas startups, né? Essa de liderança e principalmente no ecossistema de inovação, quais as ferramentas de IA que você acredita hoje que tem o maior potencial de transformar, não apenas o design, como você falou, o design enquanto processo, né? Mas na forma como as startups podem acelerar os seus processos criativos e no desenvolvimento de um produto? Nossa! Hoje a gente está utilizando, hoje as startups elas estão entendendo que a inteligência artificial pode auxiliar ela a fazer diversas coisas. Algo que está sendo muito disseminado hoje no ecossistema de startups é a questão de fomento, que não era tão divulgado. Tipo, hoje aqui no estado de São Paulo a gente tem PIP da FAPESP. Sim, sim. Hoje no governo federal a gente tem o FINEP aí com mais de 81 bilhões de reais para desenvolvimento tecnológico no Brasil até 2026. Sim. Então a gente tem bastante coisa. As startups hoje elas utilizam IA para diversas coisas. Desde para a criação de processos, desde a potencialização de produtos. Tem uma startup aqui no Brasil chamada UNA. Sim. HUNA. Sim. A UNA ela é uma startup brasileira, paulista, onde que ela utiliza a inteligência artificial para detecção e análise preditiva do avanço de células cancerígenas em pulmão e câncer de mama. Sim, sim. Isso é um processo incrível de ser feito. Eu consigo ver ali que daqui 6 meses aquela pessoa vai ter que fazer uma cirurgia de extração ou vai ter que fazer a quimioterapia. Eu consigo salvar aquela vida ou também reduzir os custos do SUS. Exatamente. Então, as startups hoje elas pensam como a inteligência artificial pode me dar alto lucro e me dar uma alta velocidade de resposta de mercado. Focando muito hoje, como as startups estão utilizando para a criação de produtos, mas elas estão também utilizando na parte de auxiliá-las a captar recursos. Poucas pessoas hoje sabem, e eu falo que a senhora pode ser utilizada. A senhora não, desculpe. Fica à vontade. Você pode ser utilizada como exemplo, como uma pessoa que já fez mestrado, doutorado, que a linguagem acadêmica ela é altamente difícil para uma pessoa que empreende todos os dias. Muito, muito, Lucas. Vejo isso como uma grande ainda dificuldade a nível de Brasil. Total. Brasil, né? Nós não conseguimos ainda fazer uma ligação de uma forma plausível, né? O mercado alinhado às instituições de ensino, alinhado à educação, à pesquisa pura. Ainda nós estamos engatinhando, ao meu ver, tá? Pode, no meu humilde conhecimento. Seria meu sonho de princesa um dia o mercado conversar com a faculdade conversar com o mercado e as soluções saírem para a prateleira. Pois é, porque aqui eu digo que nós somos um celeiro, principalmente no curso de design, Lucas, nós somos um celeiro de ideias. São tantas ideias que os alunos eles manifestam o tempo todo. Você fala, nossa, como é que... Parece que tudo já está resolvido, mas eles têm algumas ideias. Fala, como é que ele chegou nessa solução
a partir desse processo, e eu não pensei nisso antes, é maravilhoso. Eu prefiro não chamar de celeiro, eu prefiro mil vezes chamar de mina de ouro. Mina de ouro. Porque o ouro ele é um metal altamente precioso e muito maleável e pode ser transformado em diferentes coisas, desde radioer a joias. Outro conceito. Obrigada. Mas hoje a maioria das startups, quando elas querem buscar fomento, elas não sabem falar linguagem acadêmica. Através de um projeto que a pessoa escreve e ela sabe que o projeto dela executa para o mercado, ela pode utilizar um agente de inteligência artificial que é diferente de você pedir para o ChatGPT. Exatamente. ChatGPT é prompt. É pergunta e o prompt é a resposta. Um agente é você criar um agente de IA que ele seja especializado, tu criar uma persona de IA para te auxiliar. Exatamente. Então, hoje, algumas startups, elas criam agentes de inteligência artificial para pegar o projeto delas e adaptar para uma linguagem mais acadêmica para a submissão de um edital. Sim. Por favor, startupeiros, não use inteligência artificial para escrever projetos de edital. Use para aprimorar a escrita do teu projeto, tá? Exatamente. Porque se você utilizar a inteligência artificial para escrever o teu projeto de edital, algum avaliador de alguma agência de fomento vai saber que é uma IA. Não é à toa que eles estão até hoje avaliando com o Copilot os seus TCCs. Então, hoje eles estão utilizando muito para a questão de auxiliar na escrita de projetos, auxiliar no processo de automatização de perguntas e respostas, criação de bots. Então, o mercado de startup está tipo assim, bebendo da fonte num tempo atual onde a inteligência artificial ela transborda e toda hora cria-se algo novo. Isso, mas foi muito importante você deixar essa deixa pessoal, que não é o chat GPT que vai, né, ministrar, ou então vai deixar todas as soluções para todos os problemas, principalmente pertinentes a escrever um bom projeto. Ele, na verdade, você tem que orientá-lo antes, né? Então, vamos lá. Então, qual será a proposta principal? Qual é o objetivo? Qual é a justificativa? Tudo isso tem que estar ali bonitinho já, entre aspas, né? Programado, não é nesse termo, nesse sentido, mas é praticamente isso. Não é programado. Eu falo que você tem que aprender a escrever. A profissão do futuro é saber perguntar. Saber perguntar. Então, isso, quando você quer trabalhar com inteligência artificial, seja Copilot, seja Gemini, seja ChatGPT ou até DeepSeek, mas eu não te indico botar documentos no DeepSeek, tá? Porque, como ele é muito aberto, ninguém não tem compliance. Calma. Mas a questão é que se você começa a perguntar a IA com um roteiro, objetivo, persona, ação, exemplos, e desmembrar, nossa, a pergunta sai muito bonitinha. Entendo. Então, pessoal, tá uma dica aí. Agora, em um cenário onde a sustentabilidade, as ODS são cada vez mais prioridade global, como você acredita que a IA generativa pode ser usada para criar soluções de design mais inclusivas, sustentáveis e com impacto real para a nossa sociedade? Tua pergunta é muito boa. É uma visão minha que a IA ela pode ser uma porta de entrada para dar essa questão de auxílio na criação de soluções mais sustentáveis e inclusivas, mas o processo de inclusão da IA na sociedade ele também tem que ser inclusivo. Quando a gente fala que, nossa, vamos ter ali uma grande inteligência artificial para fazer uma ação de crédito, para auxiliar a gente na criação de uma ação de crédito de carbono na Amazônia. Gente, vocês estão criando algo que você não tem conhecimento geográfico nenhum. A nenhum momento vocês alimentaram essa ideia conversando com o pessoal de povos originários. A nenhum momento vocês conversaram com uma aldeia, com o pessoal de uma comunidade ribeirinha. Eu acho que a IA ela pode sim auxiliar no processo de desenvolvimento de soluções de impacto ambiental. Pode. Mas eu acho que trazer a visão de quem está na ponta é o mais importante. Um dos conceitos do design thinking é a empatia. Exatamente. Eu não estou falando para você humanizar a máquina. Eu estou falando que se eu crio um processo, e esse processo ele tem que ter impacto, ele tem que ter ODS, ele tem que ter ali a pessoa na ponta que vai ser impactada, falando como aquilo impactar ela, por que vai impactar ela e como vai impactar ela. Sim. Porque senão a gente vai ter um boom de startups e empresas botando o selo da ODS em seus produtos,
ODS 1, 2, 3, 4, 5, parecendo abadá de carnaval, um monte de selo colorido. Sim. E que às vezes não dá impacto nenhum, só fala um texto muito bonito. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu vejo, sim, concordo 100%, ela vai auxiliar, mas é aquela coisa, auxiliar desde que a pessoa que vai ser impactada na ponta participe do processo. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, vejam que quantas soluções, né? Quanto conteúdo o Lucas aqui ele permitiu, né? Que com esse conhecimento todo ele está ministrando aí, né? Porque para mim isso aqui já foi uma aula, né? Vocês sabem o quanto eu amo essa questão de isso não foi nem um debate, foi mesmo perguntas e respostas, porque ficaria aqui, eu precisaria saber dele o máximo de coisas possíveis, porque é um assunto ainda pouco, entre aspas, né, Lucas? Ainda pouco falado, pouco exteriorizado. E quando existe uma pessoa que está no núcleo, especificamente, da pesquisa, da ação, da educação, e trabalhando, principalmente, elevando pessoas para outros patamares a partir das startups. Claro que o ensino, eu gosto de dizer muito a questão da instrução, né? A instrução sendo levada com muito amor, mas sendo levada a partir de oportunidades. Então, eu acredito muito nisso. Acredito que, em relação ao design, que é algo que eu digo que as pessoas, se nós fecharmos os olhos, eu faço esse exercício com os alunos. Fechem os olhos no primeiro dia de aula. Então, do momento em que vocês despertam, você está deitado numa cama, você levanta, você vai para o banheiro, você vai, né, fazer suas necessidades, você tem um vaso sanitário, você tem uma escova de dente, você tem uma torneira. Então, tudo que nos envolve, aonde não tem design. Aonde não tem design, em todo esse nosso ambiente, aonde não tem design. Então, design, ele nunca foi um meio, design, ele é um fim. Ele está com o homem e o homem está para o design o tempo todo. E eu acho isso apaixonante. Então, o design é aplicado em todas as áreas do saber, principalmente nesse processo criativo, é o que você já deixou bem claro. Aí depende plenamente daqui, ó. A IA é a ferramenta. E depois vem todos os outros processos com máquinas, com as inteligências, com os dados compilados para nos trazer essas soluções. Então, assim, para mim, bastou, é isso mesmo. Eu acredito que quem está assistindo, Lucas, vai, assim, sabe, desfrutar de muito conhecimento e com todas as dicas que você, né, nos trouxe aí das agências de fomento, das startups que estão iniciando. Então, fica aqui o meu agradecimento. Eu peço que você faça aí as suas últimas considerações, né? E fique à vontade para deixar os seus contatos, se você achar que, né? E falar dos seus próximos e prospects projetos. Ótimo. Primeiramente, muito obrigado. Foi uma conversa muito legal. Como você disse, eu também poderia ficar aqui o dia inteiro. Se botasse uma caneca de café, eu conseguiria ficar o dia inteiro. Com certeza. Mas eu agradeço muito o convite e também a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho, seja como Sebrae, seja como Lucas Lima. E aí eu faço um convite a todos vocês que queiram também empreender. Procure um Sebrae próximo. O Sebrae está sempre de portas abertas. Com certeza. Vocês daqui da região de Bauru, tem um escritório regional perto de vocês. Temos aqui na faculdade também. Melhor impossível. Sim. E aí eu sempre faço uma consideração que é, independente se você tiver uma ideia muito louca, não importe como comece. Eu comecei num quarto com um monte de sucata eletrônica e hoje eu tenho a oportunidade de falar em diversos palcos dentro e fora do Brasil. E é simplesmente porque eu tive a ousadia de começar. Então, sejam ousados, comecem. E aí eu falo porque vocês são, a grande maioria do nosso público aqui são jovens universitários. Exatamente. E eu falo que se eu fosse um pouquinho mais ousado no início, como calouro, com certeza eu faria muito mais coisa com 30 anos. Meu Deus do céu. Mas eu fico com essa mensagem de ousadia para vocês. Caso vocês queiram bater um papo, conhecer as minhas atividades, eu tenho meu LinkedIn, que é Lucas Lima. Vocês vão ver um cara muito bonito, de dreads e com fundo de Harvard atrás. Tem o meu Instagram, que é Lucas Lima com 2 L's 3D.
E aí vocês podem me encontrar nessas duas redes sociais e sigam o Sebrae for Startups também no LinkedIn, que a gente está sempre divulgando algo para jovens universitários, para jovens cientistas e também falando também das oportunidades de fomento todos os dias que estão ocorrendo aqui na cidade de São Paulo. Tá, muito obrigada. Então, em nome da FIB, em nome do curso de design, em nome da direção da nossa diretora Chiara, né, entre os outros diretores, que teve a brilhante ideia, né, de contactar você para que você venha amanhã, que vai ser um grande dia, você vai fazer a abertura, a aula magna, né? Vai receber os nossos alunos de primeiro ano, os nossos calouros, então vai ser muito bom, porque já vai chegar, eles já vão chegar com essa consciência, né? De onde eles estão, dessa ousadia, porque eu até li um pequeno trecho ali do seu LinkedIn, você dizendo, comece, o como depois vai acontecer, mas começa, tem que começar, depois as coisas vão se encaixando, mas tem que dar o primeiro passo. Então, fica aqui a dica, Lucas, em nome, né, da FIB novamente, e o Sebrae que te disponibilizou, que você anda tanto ali, né, mesmo sendo do Rio de Janeiro, mas está enfrentando o nosso calorzinho aqui também. Muito obrigada, Deus abençoe assim a sua jornada e agradeço a todos que estiveram conosco nesse momento, né, de interação com o Lucas Lima. Muito obrigada em nome da FIB, em nome do curso de design, da nossa direção, e que existam outras oportunidades com todas essas suas dicas. Espero que realmente todos venham desfrutar de tanto conhecimento. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe. E a você que esteve conosco até aqui, até a próxima.